Neste exercício, vamos utilizar algumas dicas para fazer o enquadramento de uma câmera. Vamos começar deletando os elementos da cena existentes e vamos criar um objeto, Add Mesh Cube, determinar que esse objeto fique acima do plano de chão. Então podemos ir para o painel lateral, você pode apertar com a letra N e determinar que ele fique 1 metro no eixo Z, e assim nós vamos ter o objeto no plano de chão. Vamos criar então esse plano de chão, Add Mesh Plane, e já logo de cara vamos determinar aqui 10 metros, pode ser até maior, vou botar aqui 50 metros. Então temos aqui o nosso chão. Vamos criar um outro objeto, pode ser um cilindro, e determinar que esse cilindro fique na frente do cubo. Porém, vou trocar aqui a visualização para o modo wireframe e verificar que as dimensões desse cilindro tem 2 metros aqui de altura, né? Então também no eixo Z, vou colocar ele aqui para 1 metro. E eu quero que ele fique na frente do cubo. Ora, qual é a frente? Se você clicar aqui a opção de visualização através do eixo Y, você tem aqui a Front Viewport. Então significa que se eu olhar de Z, a frente do meu objeto vai estar aqui. Então eu vou determinar que esse cilindro ele fique com este valor, ó, de Y negativo. Então, vou colocar aqui menos 3. Ele fica um pouco à frente. Isso é importante de você perceber, porque quando formos criar a câmera, eu quero que a câmera fique na frente dos meus objetos e não na parte de trás. Se eu inclinar a minha visualização em 45 graus aqui mais ou menos, eu vou ter sempre a referência eixo X positivo, eixo X negativo, eixo Y positivo, eixo Y negativo e, obviamente, o Z, a parte da altura. Eu vou colocar, inclusive, este cilindro um pouquinho aqui para o lado. Então, você pode verificar, ó, vamos colocar ele aqui no 2. E aí, vamos criar a nossa câmera. Add câmera. Lembrando sempre que os objetos são criados a partir do nosso 3D cursor. Essa câmera está criada lá no ponto 000. Então eu vou movê-la no sentido do eixo Y para que ela fique localizada aqui na frente dos meus objetos. Para que a gente tenha a visão dessa câmera, vamos subdividir a nossa tela em 2. Então, na divisão aqui, ó, das áreas, eu vou clicar com o botão da direita do mouse e vou fazer um vertical split, deixar um espacinho aqui, e aonde eu estiver com o mouse, eu consigo tanto manipular os painéis, por exemplo, para fechar eu posso, estando nesta área, digitar a letra N, estando nessa área, ao invés de ter os painéis abertos aqui, eu vou deixar eles encolhidos, e estando nessa área, se eu levar o mouse aqui para estes menus, eu posso girar a bolinha do meu mouse, né, o scroll do mouse, e trocar aqui o tipo de visualização que eu quero ter. Essa área ela vai servir para eu ter a visão da câmera. Então, esta é a visão da minha câmera, isto é, eu estou enxergando o nada. Então, nesta área do lado de cá, eu vou organizar a minha câmera para que ela olhe para os meus objetos. Então, eu posso até dar uma dica aqui do seguinte, por exemplo, a rotação da minha câmera está olhando lá para baixo, né? Então, se eu colocar aqui o X, por exemplo, para 0, o Y para 0, o Z para 0, eu vou praticamente resetar a minha câmera. Então, agora eu posso verificar que eu vou girar ao redor do eixo X. Se você quiser, você pode girar manualmente. E aí eu vou estar aqui, ó, enxergando os meus objetos. Lembrando que eu posso girar o meu objeto
no eixo global a maioria das vezes e, eventualmente, se ele estiver inclinado, você utiliza o eixo local, né, para mover e rotacionar. Então, aqui eu rotacionei a minha visão de câmera aqui, veja o ângulo que eu consegui. Por exemplo, eu posso colocar aqui um ângulo de 90 graus, ela fica retilínea. Se eu subir a minha câmera, então eu posso subir movendo a câmera, restringindo no eixo Z. Ou eu posso até designar aqui um valor, digamos que, se eu for colocar ele aqui no 1, lembra que a altura dos meus objetos tinha 2, né? E ó, no eixo Y eu posso determinar até um valor específico para localizar a minha câmera aqui. Posso até colocar um pouquinho mais para trás. Então você pode sempre utilizar os parâmetros para localizar bem geometricamente a sua posição de câmera. Aqui no caso, eu estou olhando bem de frente para o cubo, porém o cilindro acabou ficando deslocado aqui para o lado. Então eu posso deslocar também a minha câmera no sentido do eixo X para fazer um enquadramento, né? E aí posso até arredondar o valor aqui, conforme a necessidade. A proporção da visualização, que é esse quadrado aqui, ela é determinada no painel Output Properties, e eu tenho aqui a proporção 1920 por 1080. Porém, eu vou colocar aqui num tamanho menor, 720. Imediatamente aqui a visualização de câmera corresponde por 480. Tá aí, eu tenho esse enquadramento. Então, se você olhar de cima, né, através da visualização de topo aqui no eixo Z, eu tenho que a minha câmera está colocada aqui do lado. Se você quiser, por exemplo, você pode inclinar a visualização da sua câmera. Digamos que você vai deixar a sua câmera um pouquinho aqui para o lado. E você vai fazer uma rotação para ela virar aqui quase como se fosse um 45 graus. Então eu vou girar ao redor do eixo Z, ó. Sempre pensando no meu cenário, que a frente das minhas coisas está aqui, né? A minha referência de frente é deste lado, tá? Então, eu poderia até colocar aqui uma parede aqui atrás, ou depois criar um fundo infinito, né? Então, podemos criar uma parede ali atrás, pode ser com um box ou com um plano. Esse outro plano que foi criado, eu vou girar esse plano ao redor do eixo X, 90 graus. E vou mover esse plano um pouquinho aqui para trás. E aí eu tenho, posso até depois diminuir aqui o tamanho dele, né? Ele não precisa ter esses 50 de altura, por exemplo, poderia ter só 20 de altura, e obviamente eu poderia subir aqui 10. Visualizando aqui no modo de Solid, eu teria essa configuração, tá? Posteriormente, depois a gente pode até fazer um fundo infinito com uma extrusão aqui de um ambiente e fazendo o arredondamento aqui, mas por hora apenas observe a localização da sua câmera e como podemos determinar aqui parâmetros mais específicos para que você localize da melhor maneira possível o seu objeto, né? Use sempre a visão em wireframe, use a referência da visão de front, né? A visão de front eu estou enxergando os objetos, de a parede ao fundo. E inclinando aqui a sua visualização da interface praticamente num ângulo de 45 graus, você pode ter a noção de onde estão os objetos. Tendo essas referências,
você vai ter uma boa localização de câmera. Se esta sua cena não tem iluminação, quando você for visualizar no modo Rendered, a sua visão vai estar escura. Então podemos até criar uma pequena luz. Essa luz vai ser criada a partir do 3D Cursor, né, que está aqui no centro do universo aqui. Então, Add Light Point. Eu vou mover essa luz, restringindo aqui no eixo Y. Vou tentar colocar essa luz aqui, eventualmente próxima da câmera ou até na frente dos objetos. Veja que ela está no chão, né? Se você for olhar aqui de lado, ó. Então, se eu subir aqui a minha luz, eu vou começar a iluminar o meu objeto. Se você quiser, você pode colocar parâmetros específicos aqui arredondados para o objeto. E ainda assim, essa luz é muito pouco intensa, né, para esta cena. Então, eu vou pegar os parâmetros da luz e apenas ampliar aqui. E você já pode começar a ter uma boa iluminação. No momento posterior, vamos detalhar um pouco mais as luzes, mas logo de cara para você entender, né? Tendo uma câmera, você pode colocar essa iluminação perto da sua câmera, do lado da câmera, perto dos objetos, eventualmente atrás dos objetos. Pode colocar mais de um ponto de luz na frente e atrás dos objetos. E sempre observando aqui a movimentação numa área de trabalho, eventualmente até na visualização em wireframe, te ajuda você localizar o seu objeto melhor, também com os parâmetros aqui, ó, tá? Então, como se a gente estivesse num estúdio localizando as nossas luzes aí, tá? Então, desta forma, a gente tem uma renderização básica. É claro que a luz precisa ser trabalhada, mas nesse primeiro momento o objetivo maior foi colocar esta câmera na sua posição, em função de um cenário onde a frente é localizada neste quadrante, uma luz incidental apenas para iluminar um pouquinho os objetos existentes. Então, o foco deste vídeo é apenas a localização da câmera e como é que você pode fazer uma pré-visualização, dependendo aí do seu cenário, criar o melhor enquadramento possível.